Olá! Nesse podcast a gente vai falar sobre o filme O Tigre Branco, um filme disponível na Netflix e dirigido pelo Ramin Bahrani. O filme conta a história do Balram, que é um rapaz de uma aldeia bastante pobre na Índia e que quer de todas as formas sair daquela aldeia e crescer na vida. E esse é o nosso podcast de hoje. Luiz, o que você achou do Tigre Branco? Tigre Branco é uma das maiores surpresas cinematográficas que eu tive nos últimos tempos. Eu achei um filme espetacular, espetacularmente divertido, espetacularmente bem feito, de muita agilidade na construção, de muita leveza na maneira de construir a história, de muita ironia, muito deboche, sem deixar de levar em conta questões muito sérias que são levadas ali pelo filme inteiro e logo pelo livro, né? E que isso é o mais curioso de tudo, porque é feito com muita ironia contra o mundo ocidental, né? Assim como ele faz muita crítica ao mundo dele, todo dividido em castas e de alguma forma, segundo ele, um pouco atrasado, quando ele se encanta pela cidade grande, por essas regras novas da cidade grande, ele também olha para o nosso mundo de maneira muito debochada, para o capitalismo, como se uma coisa fosse a consequência da outra, né? Como se essas coisas estivessem relacionadas entre si. Então eu acho que, principalmente a ironia e o deboche que ele trata a história inteira, dá uma forma de virar a posição sempre de serventia que ele se coloca no filme inteiro. Então é esse personagem que é um motorista de uma família rica, poderosa, de uma casta mais alta, só que lá, como as castas são muito definidas, você não tem mobilidade, né, social, igual a gente tem aqui, assim, a possibilidade de mobilidade. Aqui a gente não tem a mobilidade, mas a gente tem o desejo da mobilidade. A gente nutre a esperança, lá não tem nem o nutrir dessa esperança. E eu acho que é nessa configuração, nesse arranjo, que a história fica muito interessante, sabe? Sim, eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas que soma muito ao filme é o fato de que ele começa com uma pegada mais forte nessa ironia e um humor de alguma forma, mas conforme a história vai se desenrolando, o filme vai também lidando de outra maneira com esse humor. A história vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, e a linha narrativa do filme acompanha isso, e eu acho que acompanha muito bem, né? Essa coisa das castas, de fato, eu acho que pra gente que por várias razões não tá familiarizado com o modo de funcionamento da sociedade indiana, é sempre muito impactante quando a gente tem contato com isso, mas é isso, também eu acho que o filme ajuda a gente a ver que, apesar das muitas diferenças, existem também muitas coisas similares no Brasil, por exemplo, na sociedade ocidental como um todo, né? A nossa pretensa mobilidade social sempre continua sendo pretensa, né? E eu acho que olhar para uma experiência bastante diferente da nossa permite que a gente também avalie a qualidade da nossa própria democracia, e enfim. Mas para além dessas grandes questões, a própria história do filme ela é muito bem construída, né? O filme que está concorrendo ao Oscar de 2021 de melhor roteiro adaptado, e não é à toa, porque de fato a história realmente ela te fisga de um jeito, né, que é muito impressionante. Você não vê o tempo passar, eu acho, basicamente, enquanto você tá vendo o filme, né? Apesar de ser um filme que não é um filme de Bollywood, o filme tem algumas referências, né, que lembram Bollywood, e eu acho que isso é interessante também, porque são elementos estéticos muito legais, muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Eu acho que você coloca duas coisas muito interessantes. Primeiro, eu acho que ele mexe muito com o nosso imaginário, porque a gente está acostumado a ver um cinema tanto de Bollywood, que tem uma pegada muito acelerada, uma pegada muito do tosco, né? De um cinema que é quase tosco. Por outro lado, a gente tem uma referência de um cinema asiático, que é muito desértico, que é um cinema muito silencioso, muito parado. E, do outro lado, a gente tem também essa ideia de democracia que é construída aqui no Ocidente, né? Então eu acho que essas duas coisas podem ser colocadas justapostas, assim. Primeiro, que ele está mostrando que o nosso conceito, que a nossa ideia de democracia é uma farsa, e a ideia é uma farsa não porque ela seja ruim, mas porque ela é um sonho que não corresponde a uma realidade. Tem um determinado momento do filme que ele fala assim, bom, se eu fosse fazer alguma coisa, eu faria o saneamento antes da democracia, porque isso deixa haver alguns espelhamentos com a realidade prática que pra gente
parece meio sem sentido, né? Porque a gente imagina que a democracia seria o bem essencial e primordial pra gente conquistar as outras coisas. E no fundo a gente fica aceitando isso e não consegue construir nada mais além disso. E por outro lado, como ele abre mão de ser um filme que a gente diria que é democrático, ou seja, como ele abre mão de ser um filme em que ele tenta dar conta da história de uma maneira mais horizontal, como se ele fosse quase isento da própria história, ele está implicado o tempo inteiro também nas questões que a casta dele colocam, né? A função de ser motorista também faz com que ele seja visto por outros motoristas como uma pessoa que é ridicularizada, que é a pessoa que veio do vilarejo, como coloca ele diante de violências que ele sofre o tempo inteiro, e ele não consegue dar a volta porque ele diz, não, mas eu fui colocado nesse lugar. Então, assim, de alguma maneira ele também está mostrando que nesse mundo que não tem democracia, ele também não tem muita escolha, ele também não tem muito para onde ir. Então eu acho que o filme fica nesse beco sem saída, em que essas duas coisas estão justapostas, e a solução que ele encontra é, de um lado, deboche, e do outro, escapar desse cinema desértico, em que ele ficaria sofrendo silenciosamente com paisagens ou numa cidade convulsa. Pelo contrário, eu acho que dá uma distância veloz, é uma distância veloz mesmo, em que as coisas vão acontecendo e que o mundo dele ele não consegue nem tomar posse do próprio mundo, né? E eu vou pegar um gancho disso que você falou, porque eu acho que tem a ver, que a história dele com os patrões dele, né, ele é como se fosse uma miniaturização de todos os problemas de classe que atravessam a experiência da Índia na modernidade, né? Eu acho que ele faz, assim, essa miniaturização, ela permite que a gente tenha a dimensão do funcionamento das instituições na Índia, e aí instituições, estou falando da religião, estou falando das castas, né? E isso é muito legal, porque como é a partir de uma experiência individual, você, ao mesmo tempo em que pensa essas grandes questões, se deixa levar e é capturado pela história dessa personagem com quem você começa a criar uma relação, né? Então acho que talvez por isso também que o filme tenha esse apelo tão grande, que ele fale tanto pra gente quando a gente assiste, né? Pois é, mas ao mesmo tempo eu acho que o que eu tô dizendo desse filme mais silencioso, ou desértico, ou vazio, é porque as castas dariam uma estabilidade pra coisa. Só que o filme ele não é estável em momento algum, pelo contrário, ele é todo instável. Então as castas não dão conta de separar esses mundos. Pelo contrário, eles se atravessam, eles se cruzam, eles se bagunçam. Essas histórias, elas se chocam. Então é um mundo que está o tempo todo em trânsito, em velocidade, em mutação, em metamorfose, apesar dele ser tão estanque dentro dessas classes, sabe? Bom, chegamos agora na hora das notas. Então, Luiz, qual a sua nota para o Tigre Branco? Eu vou dar 9,5, porque eu tô muito iludido por ele. Eu gostei muito, fiquei muito feliz, me diverti muito. Achei uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. E acho que, se pega os melhores filmes do Oscar de 2021, ele é melhor do que os 3 ou 4. Polêmico, mas é verdade. Eu concordo com você que ele é melhor do que alguns filmes que estão sendo indicados a melhor filme, e ele não está sendo indicado a melhor filme, apesar de estar sendo indicado a melhor roteiro adaptado. Concordo com tudo que você disse, mas minha nota vai ser um 9. Acho que é um filme incrível. É muito bom que ele esteja disponível na Netflix, que ele esteja mais acessível. Então fica a dica para quem quiser assistir um filme diferente, um filme interessante, um filme engraçado e ao mesmo tempo que traz muitas questões super relevantes. Tigre Branco. Tigre Branco na Netflix. E esse foi mais um podcast do Nossa Terapia. Fique por aí, porque daqui a pouco a gente volta com mais conversas, mais diálogos, mais análises de filmes, livros, músicas, o que der na telha. Até mais.